Olá, sejam bem-vindos então, quem está chegando agora. Vamos esperar mais alguns minutinhos, né, para até as 20 horas. Então sejam bem-vindos quem está aí no nosso grupo em busca do ser só para mulheres. E daqui a pouco nós já vamos começar a nossa live. Quem quiser dar um oizinho que tá aí, pode estar dando um oi, a gente já pode estar começando a conversar. Até começar a nossa live, a gente pode estar conversando um pouquinho, trocando ideia. Então, gente, vou começar então. Tem uma pessoa assistindo e a gente já pode ir iniciando então a nossa live de hoje. O tema que nós vamos trabalhar hoje é autoestima, né? Que é um tema que é bastante procurado por nós mulheres e tem sido o foco dos meus atendimentos ultimamente. Eu tenho feito muitos atendimentos individuais e as pessoas me procuram por outros motivos e acaba sempre em alguma coisa da autoestima que tem que ser trabalhada, né? Então por isso eu pensei em montar um grupo, né? Que a gente pudesse se auxiliar e que eu pudesse então compartilhar um pouco do que eu sei, do meu conhecimento, das minhas formações como terapeuta holística, né? E possa contribuir então com nós mulheres e nós trocarmos também, né? Trocarmos umas com as outras, assim, fazer um bate-papo em alguns momentos. E hoje eu trouxe um conteúdo que acredito que seja bem importante para todas nós, né? Esperar só mais uns minutinhos até as 20 horas. Ó, quem mais chegou aí? Tem mais uma pessoa chegando. Eu não consigo ver o nome da pessoa, porque é a primeira vez que eu faço. Ariane e Dinaura, sejam bem-vindas. Agora eu consegui ler o nome de vocês. Vamos iniciar então. Sejam bem-vindas, gurias. Eu sou de Canoas, moro em Canoas. Este grupo a gente então montou, então criado mais para ajudar nós mulheres, né, em todos os desafios que nós enfrentamos, né? E o maior deles hoje é assumir diferentes e muitos papéis, né? Papel como profissional,
papel como mãe, como dona de casa, como esposa, como irmã, como filha, como amiga. E às vezes nesses tantos papéis que nós mulheres temos que desempenhar, né? A gente acaba desequilibrando e tende a exercer um pouquinho mais de um do que outro, né? E o que que isso acaba acontecendo? Acaba acontecendo que nós esquecemos do principal que a gente tem, que é a nossa essência, né? A nossa essência é o principal para a gente se sentir bem, para a gente se sentir confiante com a gente mesmo, né? A gente se aceitar, né? Se autoaceitar. Que o nosso tema de hoje é autoestima, né? Eu estava contando aqui no início, para quem não pegou, eu busquei esse tema de autoestima justamente pela demanda, né, nos meus atendimentos. Eu tenho feito muitos atendimentos individuais online agora com a pandemia e as pessoas me buscam por diferentes situações, mas acaba sempre com alguma coisinha da autoestima que precisa ser, digamos que, trabalhada, né? Então, nesse contexto, eu pensei, vou montar um grupo só para mulheres, porque a maioria delas eram mulheres, para a gente estar discutindo e conversando sobre esses temas, né? E podendo eu compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento, né, que eu tenho, e poder ajudar, né? E também trocar ideias com vocês. Então, como eu estava dizendo, né, nesses diferentes papéis que nós ocupamos hoje, a gente esquece o principal, que é a nossa essência. Então, a autoestima é uma das coisas assim que vem de dentro, né, da gente, nunca vem de fora, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar em autoestima é algo que vem de dentro, não é um elogio de fora, não é nada externo, é algo interno, né? E que a gente tem que buscar de dentro de nós. Por isso que eu falo muito em essência, que a essência nossa é aquilo que está aqui dentro e que talvez a gente ainda não tenha se achado, digamos assim, né? Ou a gente está um pouquinho afastado dela por conta dos nosso dia a dia, da gente viver no automático, né? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então eu trouxe algumas anotações, alguns estudos, né, sobre autoestima. Alguns podem até impactar um pouquinho vocês, mas vamos em frente, né? Qualquer coisa vocês podem colocar, fiquem à vontade, perguntas nos comentários, eu vou ficar bem feliz em poder estar contribuindo, né? Então, a primeira coisa que quando a gente fala de autoestima, a primeira coisa que me vem assim, que é o principal, são as nossas crenças, né? O que a gente acredita sobre nós mesmos, né? Então, eu lanço essa pergunta para vocês, assim. O que você acredita sobre você mesmo, né? Você já parou para pensar nisso? O que você acredita sobre você? E outra coisa, assim, que também influencia demais, assim, na autoestima são os nossos pensamentos, né? Onde é que estão os seus pensamentos hoje? Né? O que você pensa, o que tu anda falando para ti mesmo sobre você? Quando você se olha, quando você se ouve, quando você se sente, o que você está dizendo para você mesmo? O que você está sentindo? É coisa boa? É coisa positiva? Como é que tá isso? Né? Então são coisas que eu trago assim para vocês já começarem a ir pensando, né? A buscar dentro de vocês algumas respostas, né? Então o pensamento, eu falo muito que o pensamento é importante porque o pensamento é como se fosse uma sombra, tá? Ele anda sempre conosco. Assim como a nossa sombra está sempre do nosso lado, o pensamento também tá. Ele está do nosso lado o tempo todo. E, né, ele influencia em tudo na nossa vida. A forma como a gente pensa influencia em tudo na nossa vida, né?
Então, tanto pro lado negativo, quanto pro lado positivo, quanto pro lado negativo, né? Então, é um exercício, né, que a gente pode controlar. A gente pode escolher o que, que a gente quer pensar, se a gente quer pensar de forma positiva ou de forma negativa. E talvez isso seja novo, né? Isso que eu tô falando para vocês. Que a gente pode escolher o que a gente pensa. A gente tem total liberdade de escolher o nosso pensamento, né? A gente pode estar, às vezes tu pode pensar assim, mas eu tô num caos, tô cheio de problemas, tô cheio de situações aqui. Como que eu vou pensar positivo? Né? Como que eu vou conseguir pensar de forma positiva? Né? Até quando eu tô numa situação difícil. A gente, o pensamento é como a gente pode fazer como se fosse um exercício. É um exercício que a gente precisa fazer no dia a dia, o tempo todo. E principalmente conosco mesmo. Quando a gente está agindo, o que, que a gente está pensando quando a gente age? Né? O que, que vem na tua cabeça quando tu está agindo ou tendo uma ação? Tu tá segura do que tu tá fazendo? Tu sente alguma culpa? Tu sente alguma insegurança? Porque o pensamento e o sentimento, eles estão ligados um com o outro. Então, eles influenciam muito um no outro. Então, o que tu sente, o que tu pensa, tá conectado, né? E por isso que eu trago essas questões para vocês estarem refletindo agora. Então, o que, que a gente precisa fazer? Buscar pensamentos, então, que vão resgatar, então, essa autoaceitação, esse autoamor, essa autoaprovação, que seria a autoestima, né? Então, é tudo que vem de dentro. Às vezes, uma pessoa pode te elogiar 10 mil vezes, mas se tu não está dentro de ti com certa de que tu sente isso e que tu pensa isso, que tu acredita nisso, não adianta de nada. São só coisas externas. Então a autoestima, ela vem de dentro para fora, é o contrário. Então se eu começo a me sentir bem, eu começo a me aceitar, eu começo a me amar, eu começo a me aprovar e as pessoas do meu redor vão começar a sentir a mesma coisa. As pessoas geralmente pensam que é o contrário. Eu preciso ser elogiada. É porque fulano não me elogia, fulano não me valoriza. Quem é que tem que valorizar? Quem é que tem que se aprovar? Quem é que tem que se sentir bem? É você mesma contigo mesmo. E aí sim, o restante das pessoas vão te enxergar de uma forma diferente, né? Então, o principal assim que eu ensino é aprender a pensar. O começo de tudo é aprender a pensar no que te impulsiona para frente, a pensar no que te impulsiona para um lado bom e intenções positivas, né? Tu escolhe o que pensar e o que isso vai te trazer, né? Pensar de um jeito, digamos, ruim, o que vai te trazer? Vai te deixar para baixo ou vai elevar as coisas para ti, vão te aproximar dos teus objetivos, né? Então, são questionamentos que eu trago e reflexões para vocês pensarem e entrarem um pouquinho mais para dentro e conseguirem chegar um pouquinho mais perto da sua essência e se conseguisse autoaceitar, autoamar, se permitir, né, se aprovar, que é a partir disso aí, pelos teus pensamentos, pelo que tu sente por ti, as pessoas que estão ao redor vão sentir a mesma coisa, ou até vão além disso, né? Vai ter mais sucesso, tu vai estar mais feliz, vai estar mais realizado e tudo ao redor começa a mudar, né? Então tudo começa pelo pensamento. Deixa eu ver aqui um outro tópico, que eu anotei todos os tópicos, né, para falar com vocês.
falei aqui, né, que eu já tinha falado que o mais importante é o que está dentro, não é o que está fora, né? Que tem muitas pessoas que vêm de fora com julgamentos. Ah, isso sim. Mas se você está blindado, você não será julgado. Olha essa frase. Vou ler de novo. Então, tem muitas pessoas que vêm de fora com julgamentos para você, né? Por exemplo, uma pessoa te julgou aqui ou te criticou aqui. Isso é normal. Sempre vai existir. Mas se você tá blindado e você não vai julgar outra pessoa, dificilmente a pessoa vai te julgar de volta. Então, se você não julga o outro também não abre porta nenhuma pro outro te julgar, né? E às vezes esses julgamentos podem trazer interferências quando a pessoa está mais fragilizada. Mas quando a pessoa ela tá forte, ela tá certa de quem ela é, do que ela tá buscando, nada disso vai ter interferência. Mas se ela tá mais fragilizada, se ela tá com algumas sensações, alguma coisa, o importante é não julgar o outro, é não se abrir para esse tipo de coisa, né? Porque o julgamento é o mesmo critério do pensamento, né? Quando estamos pensando, estamos julgando, e quando abrimos o leque, o outro acaba julgando a gente também, né? E às vezes não é de uma forma ecológica, saudável pra gente, né? É tão ruim quando acontece isso. E aí tem uma frase aqui, que é a principal que eu coloquei aqui pra vocês, que é: quando amamos a nós mesmos, tudo funciona. Lindo, né? Quando amamos a nós mesmos, tudo funciona. Só que é fácil falar, né? Mas aí pode ser que venha alguém e me diga assim, pode me perguntar, mas como que eu vou me amar? Né? Muitas dificuldades, eu tenho muita dificuldade de me amar, de me olhar, de me aceitar, de me aprovar. Como que eu faço isso, Fábio? Né? Como que eu faço isso? Então, educando o pensamento, educando a forma de se ver, de se auto-julgar, né? E principalmente estar disposto a querer se amar, né? Primeira coisa é querer se amar, estar disposto a querer se amar, a se abrir. E eu acho assim que quando tu tá disposto a querer se amar, a querer enfrentar tuas limitações, fica mais fácil, né? Porque às vezes tu vai ter que enfrentar algumas coisas que estão de repente inconscientes em ti, que tu não esperava, né? E às vezes dá um medinho. Aquele medinho, a pessoa foge, prefere ficar na mesmo padrão de comportamento, né? Não, assim tá bom como tá, né? E continua lá com aquele padrãozinho e não muda, né? E então eu pergunto, você está disposto? Você quer se amar? Você quer se amar? É a primeira coisa, é querer, né? Tem que estar disposto a querer se amar de novo. Porque a gente foi muito amado quando a gente nasceu. Desde que a gente nasceu. E tu tá disposto a se amar de novo? Né? Eu tenho uma história, assim, que eu gosto muito de contar. Que é um exemplo, assim, de quando que eu aprendi na programação neurolinguística, que é uma formação que eu tenho de trainer em programação neurolinguística, né? E a história conta assim de quando a gente nasce, né? Quando um bebê nasce, né? Ele se sente amado, olhado, né? E quando o bebê aprende, a criança, digamos assim, já não é mais bebê, né? Aprende a caminhar, ele tem uma segurança assim, ele cai muitas vezes e ele nem uma e quando ele tá aprendendo a caminhar, ele se segura numa mesa, cai de novo, se segura numa outra coisa, cai de novo, depois ele descobre que pode se equilibrar com uma perna, depois com a outra, e ele vai. E tem um estudo que fala que a criança, antes de dar o primeiro passinho, ela cai mais, né?
E em nenhum momento essa criança pensou: o que será que vão pensar de mim? O que será que vão me amar? Será que vão gostar de mim? Será que o jeito que eu tô caminhando tá certo, tá errado? Por que a criança nunca pensa nisso? Quando ela tenta milhares, 1000 vezes, mais de 1000 vezes. E ela vai tentando, ela vai. Ela não perde o foco, ela só faz. Porque ela tá ali como pura essência. Então nós já fomos por essência desde quando a gente nasceu e aprendeu a andar. Né? Nós só precisamos nos reconectar com essa essência, né? De não olhar para as coisas externas e sim seguir os nossos instintos, né? Seguir nossos instintos, nossa essência, nossos princípios. E a criança é só depois, né, de algum tempo, que ela vai criando as crenças dela, né? E que aí ela vai tendo aquelas inseguranças, alguns medos, vai interpretando as histórias da vida, vai crescendo e vai interpretando, e dependendo da forma como ela interpreta a vida, é a forma como ela vai acreditar nas coisas que ela está vivendo, né? É assim que se formam as crenças, né? E eu conto essa história porque nós já fomos por essência. Por que não a gente não pode? Isso aqui está dentro de nós. É só resgatar, né? E então eu vou ler aqui uma frase agora que eu anotei aqui para vocês. A autoaprovação e a autoaceitação no agora, no presente, são a chave para mudanças positivas. Então, a autoaprovação e a autoaceitação no agora, então tu tá vivendo o agora, o presente, são a chave para mudanças positivas. O que essa frase está dizendo? Ela está dizendo que o que passou antes é passado. A partir do agora, do presente, você tem a chave para as mudanças positivas. Então, a partir de hoje, de agora, você tem escolha. Seu pensamento, eu já expliquei, que é uma escolha. Você pode pensar positivo, você pode se olhar de uma forma positiva, você pode se amar, você pode se olhar e encontrar suas capacidades, você pode olhar para dentro, né? Sentir todas aquelas capacidades maravilhosas que você tem. Você pode olhar para fora e aceitar o seu físico, a forma física que você veio. É uma escolha. É uma escolha. Então, a partir de agora, o presente, então, tu estar no teu presente e você aceitar o teu presente e deixar o passado para trás, é a chave para as mudanças positivas, né? Então, a gente continuar repetindo aqueles padrões de comportamento de quando a gente, do passado, de quando a gente viveu ou sofreu alguma situação, dificilmente haverá uma mudança. A gente vai continuar, tipo, como bebês, como crianças. Nós vamos continuar tendo os mesmos padrões, e tendo os mesmos padrões a gente vai ter os mesmos resultados, os mesmos sofrimentos, as mesmas dores, e nada vai mudar, né? E na prática, como que isso funciona, né? Então, quando você olha no espelho, né? Venha você enxerga coisas boas, belas, defeitos ou limitações? Como é que funciona para ti? Quando você se olha no espelho, que pensamento vem na tua cabeça na hora? Você enxerga coisas boas, defeitos, limitações? Quando você olha para dentro, ou quando você tem alguma ação, o que vem? O que vem? Culpa, medo, segurança de que você fez o teu melhor? O que está vindo aí?
numa ação que tu vai fazer? Você sabe que tu fez o teu melhor? Ou você já fica achando que poderia ter feito algo mais e parará e ver o lado mais negativo do que o positivo? Como funciona para você? É ecológico pensar dessa forma que você está pensando? Vai te levar a um próximo nível? Vai te elevar a tua energia? Vai levar a tua energia para outras pessoas? Vai fazer bem para tua família, para quem está do seu lado, para quem está interagindo com você? Pensar dessa forma? Então, uma coisa assim que é muito importante disso é a autorresponsabilidade, né? Porque ninguém é culpado por pensar como pensamos ou por ter as crenças que nós temos hoje. Que às vezes acontece, eu vou atender alguém, já tem acontecido um atendimento, mas é porque aconteceu tal situação e aí a minha mãe ou meu pai ou fulano não me tratava bem, isso e aquilo. Tudo bem. Isso é um problema da pessoa, não teu. E tu? Como que tu pensa disso? O pensamento que te vem. O que te faz bem pensar? Né? O que te faz bem pensar? É pensar coisas boas, pensar um ponto de vista positivo ou pensar um ponto de vista que vai te deixar pior ainda, né? Então, a autorresponsabilidade, né? Ninguém é culpado por pensar como pensamos. Ou por você ter feito alguma escolha que você avalia que não foi a melhor. Ninguém é culpado de nada. Então, as culpas, os arrependimentos não vão trazer de volta o passado, né? E daí eu vou citar para vocês uma coisa da programação neurolinguística também, que faz parte da minha formação. Eu gosto muito de tudo da programação neurolinguística porque ela trabalha muito como o cérebro funciona, né? Então tem muito sentido tudo que eu trago, assim. E um dos pressupostos que se encaixa bem, assim, nisso que eu tô falando, é que todo comportamento tem uma intenção positiva. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tô com medo de falar em público, né? Tenho muito medo, muita insegurança. Aí, o que eu vou perguntar? Qual é a intenção positiva desse medo? O que ele tá querendo te proteger? É da crítica de alguém? É do que as pessoas vão pensar? Que será que intenção positiva tem esse medo? Uma outra coisa que as pessoas também têm medo de ganhar dinheiro. Muitas pessoas aparecem me procuram para atendimento. Semana passada foram 2 pessoas que me atenderam porque não estavam conseguindo fazer cobrança do seu trabalho, dos seus serviços. Elas tinham medo de ganhar dinheiro. Qual é a intenção positiva que tinha por trás disso? É medo do quê? É de ter uma mudança na vida, de perder alguma coisa, de medo do novo. O que você está se protegendo? Do que você está se protegendo? Então, sempre quando surgir alguma coisa que está te impedindo, pergunta para você mesmo, que intenção positiva tem esse medo? Que intenção positiva tem essa sensação que eu estou sentindo agora? Né? E notem também que o sentimento que eu tô falando não é do outro, é o seu, tá? Tô falando só dos seus sentimentos, do que você sente, do que você tem dentro de você. O outro não, porque a autoestima é o nós, é o que tá aqui dentro, não é o que tá lá fora.
tá? Então, às vezes a gente precisa olhar para dentro e descobrir o que será que está nos protegendo, né? E cada... tem uma frase aqui que eu anotei que é muito interessante. Cada momento é novo quando nos afastamos do velho. Ai, gente, não... Cada momento é novo quando nos afastamos do velho. Eu tô dizendo, afastados do velho, que o velho é aqueles padrões, né, de comportamento, aqueles padrões, aquela forma que a gente tinha de pensar. Então, cada momento é novo. Então, cada coisinha que você fizer agora, que você pensar diferente, que você fizer diferente, é novo. Porque tu conseguiu te afastar daquele jeito lá que tu fazia antes, que tu traz lá de quando tu tinha 10 anos, 12 anos, 13, 20 anos. E aí tu te afastou do velho, agora você está com um momento novo. Um momento de se autoaceitar, um momento de ser feliz, um momento de crescer, de se olhar de uma forma com mais respeito, com mais dignidade, né? De valorização. É você que tem que se valorizar, é você que tem que se enxergar. E a partir disso, os outros também vão e te enxergar da mesma forma. Então, o que pensamos sobre nós torna-se a verdade para nós. Então, somos 100% responsáveis por tudo em nossas vidas, desde o melhor até o pior. É bem impactante essa frase, né? Que fica pensando, não, aquela coisa ruim que aconteceu comigo, eu não fui responsável. Não, nós somos responsáveis, sim, porque nós fizemos as escolhas. Né? Então, nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece nas nossas vidas, desde o melhor até o pior. Porque nós temos a liberdade de escolha, de pensar, principalmente, de como pensar e de como agir. Né? E cada um de nós cria suas experiências através dos pensamentos e das emoções. Então, se eu penso de uma maneira, né, que vai me levar, que vai me fortalecer, então é isso que eu vou ter em troca. Agora, se eu penso de uma forma que eu não consigo isso, que eu não consigo aquilo, aí eu vou indo, e eu vou descendo, e eu vou descendo, eu vou descendo, né? Então, cada um de nós cria suas experiências através dos pensamentos e das emoções. Então, através do que eu sinto e do que eu penso. Então, se você está sentindo alguma coisa, muda o pensamento. Se você está pensando alguma coisa ruim, muda o sentimento. Equilibra isso. Equilibra isso. Nenhuma pessoa, nenhum lugar, nenhuma coisa tem o poder sobre nós. Então, nós somos os únicos pensadores das nossas mentes. Então, ninguém está pensando por mim. É eu que estou pensando. Ninguém está pensando por mim. Eu sou dono do meu pensamento. Né? E quando fala ali nenhuma pessoa, nenhum lugar, nenhuma coisa tem poder sobre nós, é porque não adianta você trocar de profissão, trocar de trabalho, trocar de casa, trocar de cidade, se você não trocou teu pensamento. Se teu pensamento continua o mesmo, vai manter as mesmas coisas que você está sentindo. Então é tudo aqui dentro, nada é lá fora. Né? E aí tem uma pergunta para vocês, né? Vou fazer uma pergunta assim sobre duas afirmações. Vamos ver qual. Vocês não precisam escrever, só se quiserem, porque eu tô fazendo mais assim pra gente refletir, tá? Qual das afirmações se identifica mais com vocês? Todos me aceitam e gostam de mim como eu sou. Tem pessoas que não me aceitam e querem meu mal.
Qual que se identificou mais contigo? Todos me aceitam e gostam de mim como eu sou. Tem pessoas que me aceitam e querem meu mal. Qual dessas predomina no seu pensamento? Então, o que eu tenho para dizer é assim, ó, que essas crenças são experiências, vão criar experiências completamente diferentes, né? O que acreditamos sobre nós mesmos e sobre a vida torna-se uma verdade para nós. Então, se você acreditar que tem pessoas que não te aceitam e querem teu mal, é isso que vai acontecer. E se vocês acreditarem que todos te aceitam e gostam de ti como você é isso que vai acontecer. Então, tem uma coisa assim que é bem interessante, que algumas pessoas ficam assim, nossa, será, né? Será que isso tem sentido? Pra mim tem sentido porque sempre, desde que eu comecei a trabalhar, uma diferença no meu desenvolvimento, porque há muitos anos que eu faço cursos e faço muito, trabalho muito meu desenvolvimento, leio livros, né? Além de formações. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: o universo nos apoia totalmente em cada pensamento que escolhemos ter e acreditar. Tu imagina então, se o universo nos apoia totalmente em cada pensamento que escolhemos ter e acreditar, o que tu tá pensando agora? Tu tá pensando em coisa boa? Tu tá pensando que vai dar tudo certo? Tá acreditando? No que tu tá acreditando agora, né? Então, cuidado com o teu pensamento, porque o universo vai te apoiar de qualquer forma. Então, o universo nos apoia totalmente em cada pensamento que escolhemos ter e acreditar. Vamos começar. Desculpa. Vamos começar então a ter pensamentos em que o universo tragam coisas maravilhosas para nossa vida, né? Que é isso que a gente quer. Não é? Se sentir bem, se sentir feliz, se sentir trazer, assim como quando a gente está bem, traz coisas boas para os outros também. Desculpa, caiu, recebi uma ligação. Então, assim, gente, que foi bem impactante, né? As coisas que eu tô trazendo. Mas eu trouxe essas reflexões não para gerar culpa nem arrependimento, tá, gente? Eu trouxe mais assim para que cada pessoa utilize os recursos que ela tem assim, ó, como é que eu posso explicar para vocês? Não foi para vocês para gerar coisas do passado, eu podia ter pensado assim. Não, vocês começarem a partir de agora a pensar num novo jeito de pensar. E uma coisa bem interessante, que também é da PNL, que é um dos pressupostos da PNL, é que assim, ó, que tem pessoas que em atendimentos elas trazem coisas assim, que elas culpas, algumas coisas assim do passado. E uma coisa que eu digo sempre é que o que você fez naquele momento lá do passado era o recurso que tu tinha naquele momento. Então você fez o melhor naquele momento. Então aquilo já passou. Você já fez o melhor que tu podia fazer. Eram os recursos que tu tinha. Eram as capacidades que tu tinha naquele momento. Se hoje você amadureceu, se hoje você cresceu, se hoje você se desenvolveu, a partir de agora você vai poder fazer coisas novas e coisas diferentes, e talvez se surgir alguma coisa parecida, você vai também enfrentar de uma forma diferente. Mas o que você fez antes, você fez tudo que você podia com os recursos que você tinha. Ok? Então, arrependimentos, culpas não vão te trazer nada. Nada, 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 nada. É daqui pra frente, é da agora, é o agora
para frente. Então, nós podemos começar a nos libertar neste instante, né? E para nos libertar do passado, é preciso estar disposto a quê? A perdoar. E aí, quando eu falo em perdoar, eu não falo em perdoar o outro, porque eu já falei em autorresponsabilidade, né? Eu sou responsável por mim, eu posso me perdoar. Eu não posso perdoar o outro que tem que tomar consciência das coisas que ele fez e talvez se perdoar também. Então eu falo muito de auto-perdão, né? O auto-perdão é bem importante, assim, pra gente se sentir um pouco mais leve, sair um pouco essas culpas, essas tristezas que às vezes a gente tem, quando a gente começa com esses pensamentos que não nos levam mais a nada, mas que eles às vezes começam a gritar de vez em quando, né? E aí que a gente começa a educar nosso pensamento. E aí que a gente começa a ensinar para o nosso cérebro como pensar. Então, perdoar a si mesmo é o auto-perdão. E o auto-perdão é todos os dias. É todos os dias. Toda vez que vier alguma coisa, você vai se auto-perdoar, tá? Então, sejamos gentis conosco mesmos. Sejamos gentis conosco mesmos, vamos cuidar de nós mesmos, né? Se você esteve se criticando por anos e não deu certo, faça diferente e veja o que acontece. Tu vai continuar se criticando ou tu quer uma mudança? Então faz diferente. Não se critica mais. O que tu andou fazendo em todos esses anos e que tá te trazendo alguma dor? Faz diferente. Faz algo diferente. Tente se aprovar, tente se olhar aprovando, tente se ouvir aprovando, tente se sentir se aprovando, né? E aí aqui eu me despeço de vocês com muito amor nos corações de vocês e que a partir de hoje e todas as noites você seja só energia de gratidão, de sorriso e de leveza. Tá bom? E aí eu abro aí para algumas perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou disponível. Estou muito feliz por essa live e espero ter contribuído. E no próximo encontro eu quero falar um pouquinho mais sobre o perdão e um pouquinho mais sobre a autoestima, porque eu trabalhei um pouquinho, só um pedacinho, mas tem mais coisas ainda que a gente pode aprender. O que vocês acham? Então, um beijo para vocês, agradeço demais a presença da Silvia, minha querida, saudade de ti. Quem mais? Como é que é o nome da outra? Eu não sei ainda mexer direito nisso aqui. Deixa eu ver como é que é o nome da outra que tá aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é a Fabiana. Ai, Fabiana, é tu! Obrigada! Um beijo, minha amiga querida, tá? Um beijão pra vocês, gratidão. E no próximo vai ter mais. Semana que vem tem mais, tá? Um beijão pra vocês. Beijo. E agora como é que eu desligo?